Boa noite, meus amigos. Mais um episódio de podcast Café com a Verdade. Hoje com um convidado mais que especial. Quero agradecer a todos por mais uma semana. Mais uma semana o pessoal tá lá engajado no Instagram, tá engajado ali no YouTube, tá acompanhando, respondendo os stories, respondendo os directs. É muito importante pra gente. Desde já eu quero dar um Feliz Natal a todos que estão acompanhando aqui o Café com a Verdade. Eu me chamo João. Eduardo e Felipe. E temos também o VH que fica na parte da transmissão, fica ali nos bastidores. Então, agradecer primeiramente aos patrocinadores, né, o pessoal que ajudou a gente, a Arte Cópia, né, que fez as canecas pra gente e tem nos ajudado aí, né, Felipe? A Carol, né? Carol da Arte Cópia. Só chegar lá se vocês quiserem fazer alguma lembrancinha, formatura, casamento, pode chegar lá que eles vão atender muito bem vocês. E Felipe, então, apresentar o nosso convidado. Vamos lá então, vamos apresentar o nosso convidado, né? O Frei Mariosvaldo Florentino, Frei Vado ou Frei Neguinho, como carinhosamente é chamado aqui em Capivari. Nasceu no dia 13 de 2 de 1970, é o segundo filho do casal dos José Adeláudio, conhecido como Seu Zé Gordo, e a Dona Terezinha, filha desta paróquia. Entrou bem cedo para a vida religiosa, consagrada à Ordem dos Franciscanos. E, inclusive, esse final de semana eles estão completando 60 anos de casado, é isso? Assim mesmo. Olha no dia só. 24 de dezembro, completaram 60 anos de casado. Hoje mesmo. Entre 1992 e 1996, experimentou as primícias de uma vida religiosa, alicerçada na pobreza, obediência e castidade, cumprindo cada um dos ritos próprios desta ordem. Aos 53 anos, Frei Mariosvaldo coleciona histórias, lembranças e experiências para lá de sagradas, que hoje ele partilhará aqui conosco. Nesta noite de Natal, comemoramos os 800 anos da origem do presépio, que teve como autor São Francisco de Assis. Deus nos presenteia com esse homem tão especial, discípulo de São Francisco e fruto da paróquia de São João Batista de Capivari de Baixo. Seja bem-vindo, Frei. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas, né? É de casa. Muito obrigado. Deus que ajude. Obrigado por este convite, né? De vez em quando faltam palavras em português porque a gente já quer misturar com o espanhol, com o italiano, com as outras línguas. Porque já são 28 anos que eu saí do Brasil. Que eu saí de Capivari, faz mais, deixa eu calcular, faz 35 anos que eu saí de Capivari, eu acho, né? Então já tem bastante tempo fora. Mas a raiz da gente está aqui, nessa cidade, nessa paróquia, né? Até os 18 anos eu estudei a primária e o primeiro grau no Colégio Teresa Martins de Brito, no Teresa. Depois o segundo grau eu fiz no Colégio Deon, em Tubarão. Mas aí estamos, né? Somos filhos dessa terra. Eu vivia na igreja, eu participava de todas as coisas possíveis e imagináveis que tinha aqui na igreja de Capivari, eu estava presente. O Padre Hilário, ele me batizou, ele me deu a primeira comunhão, a primeira confissão, ele esteve na minha crisma e era o pároco ainda quando eu me ordenei sacerdote. Então a gente tem também muitas marcas dele, da Dona Almerinda, que foi uma pessoa também bastante importante nessa comunidade. Que legal. Frei, como de costume, a gente costuma pedir para o convidado fazer uma bênção inicial. Ok. Queria que o senhor nos desse essa honra. Pois bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te pedimos, Senhor Deus onipotente, que envie sobre nós o teu Santo Espírito, para que seja Ele a falar em nós, mas que seja Ele também a fazer os nossos corações e as nossas mentes ficarem abertos à novidade que Tu nos quer dar, Senhor. Porque o Espírito é como o vento, ele sopra onde quer, e que a gente não ponha resistência ao Teu Espírito em nós. Ajuda-nos, Senhor, a estar atentos ao que Ele quer de nós. E que o menino Deus, que nos visita neste dia, nos ajude a compreender o mistério do reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
Frei, conta um pouquinho pra gente. A gente ficou na dúvida aqui, né? É curioso para nós, sabemos pouco tempo, que o Frei também é padre. Não sabia que o Frei pode ser padre, eu não tinha esse conhecimento, eu fui saber conversando com os A colegas. gente até ficou na dúvida de como a gente poderia chamar o senhor, se era de Frei, se era de Isso, padre. e aí surgiu essa dúvida. O que, Então, que é o... vamos precisar algumas coisas. Primeiro, quando vocês dizem Senhor, eu fico pensando que estão falando com outra pessoa, né? Eu nunca acho que sou eu. Não sei se é que eu quero negar a idade que tenho, mas eu acho eu já entreguei a data de nascimento, já fizeram esse cálculo. Eu acho sempre tão estranho quando alguém me diz Senhor, ainda que eu diga Senhor para todo mundo, né? Todo mundo é Senhor para mim, mas quando eu escuto alguém falando comigo e diz Senhor, ui, é comigo? Sou eu? Sou eu? Não. Mas então, eu sou um frei. Frei quer dizer irmão. A palavra frei quer dizer irmão, vem de fraternidade, frater em latim. Porque São Francisco, ele fundou uma ordem de irmãos. Ele queria que todos fossem irmãos nessa ordem. Mas nessa ordem pode ter sacerdotes, não tem nenhum problema. Mas em geral não se chama de padre. Ainda que seja sacerdote, não é padre, é frei, né? Porque nós não temos, por assim dizer, a vocação da paternidade. A nossa vocação é da fraternidade, é de ser irmão. Eu sou irmão de cada um de vocês, e ainda que já sou velho, Francisco queria que eu fosse irmão menor. Ele sempre, o nome da ordem é Ordem dos Irmãos Menores, ou seja, o mais pequeno. Aquele que não apita muito, né? Aquele que é o último que fala e o primeiro que apanha, né? Então, pois assim mesmo queria São Francisco, uma ordem de irmãos menores. E se alguém quisesse ser sacerdote nesta ordem, não tem problema, pode ser, mas tem que ser um sacerdócio minorítico, um sacerdócio que está por baixo, não do padre, porque quando você chama alguém de padre, você estabelece com ele uma relação assimétrica. Ele está em cima e você está embaixo, né? O padre é como se você tivesse que olhar para cima para ver ele. Francisco não queria isso. Francisco entendeu que ele era um irmão de todos. E mesmo quando Santo Antônio, vem para ser um franciscano, ele se faz um irmão menor, né? Ele foi lavar a louça, ele foi cozinhar, celebrava a missa onde estava, porque sabiam que ele era sacerdote, mas nada mais do que isso, ele não tinha nenhum outro privilégio, né? Então isso é muito interessante. Francisco, na sua proposta de vida, ele quer que as pessoas sejam realmente simples, realmente, né? E por isso o mistério da encarnação, do Natal, é tão importante, porque ele vê que Deus é assim, né? O Deus que entra na história é um Deus que entra pequenininho, é um Deus que entra por baixo, não entra por cima, né? Então, às vezes, a gente vai em alguns lugares e as pessoas querem chamar a gente de padre. E eu, em geral, não permito, porque quando você permite, o título que você permite que as pessoas te dão, estabelece uma relação, ou uma distância, né? Então a gente diz, não, eu não sou padre, né? Mas você faz a missa. Claro, eu celebro a missa, eu sou um sacerdote, mas padre não, né? Eu fui ordenado sacerdote, eu não fui ordenado padre, né? Porque a minha vocação é a vocação de irmão. E aí as pessoas ficam assim e dizem, é como Jesus, com muita simplicidade, assim. É como Jesus. Jesus não é padre, Jesus é o Filho, ele é irmão, ele é nosso irmão, mas ele é sacerdote. Ninguém duvida que ele é sacerdote. Mas eu não chamar Jesus de pai, de padre, seria um equívoco, né? Seria um erro teológico. Então, pois eu já estou contente de ser como Jesus. Assim. Queremos nós também, né? Parecido. Conta um pouquinho pra gente também do início da sua caminhada, quando você foi pro seminário, como é que foi o que Deus foi colocando no seu coração para se encontrar como frei. Pois então, no começo eu queria ser um sacerdote diocesano como aqueles que eu conhecia, né? Eu conhecia o Padre Hilário, eu conhecia todos os sacerdotes da Diocese de Tubarão, eu conhecia, porque eu estava metido na Pastoral da Juventude, eu cheguei a ser coordenador comarcal da comarca de Tubarão, de Pastoral da Juventude, e a gente organizava os encontros, a gente participava das assembleias diocesanas, todo mundo. Então, o meu único ideal era ser um sacerdote
como alguns e diferente de outros, né? Porque a gente tinha alguns que a gente não gostava, assim, muitos que não parecia ser, né? Mas eu queria ser só um sacerdote, né? Um sacerdote diocesano. Porém, por alguns motivos da vida, eu fui fazendo os estudos fora. Eu não entrei no seminário em seguida, né? Eu fui estudar no Colégio Deon, porque ali estudavam os seminaristas também. Daí depois eu fui para Florianópolis para fazer filosofia, mas como gente normal, sem ter entrado no seminário. E fiz a filosofia na Federal de Santa Catarina. Só que lá, a faculdade, a universidade, ela está dentro do território de uma paróquia dos Capuchinhos. E ali eu acabei conhecendo os capuchinhos, né? No começo foi muito difícil, porque eu dizia, não, eu quero ser diocesano, mas que é isso de capuchinho, esse hábito, né? Essa roupa diferente, coisa mais ridícula, né? Eu achava, né? Mas depois eu comecei a pensar que os meus valores, as coisas que eu acreditava, as coisas que eu queria viver em comunidade, eu não queria viver sozinho. Eu tinha alguns padres amigos de algumas paróquias do interior da Diocese de Tubarão, que eu ia visitar e eu ficava assustado, porque eles moravam sozinho na casa paroquial, não tinha mais ninguém. Do lado estava o cemitério e a igreja, nada mais, né? Será que é isso que eu quero? Então, no começo eu pensava, não, eu vou pedir para morar sempre com outros, né? Sempre em uma comunidade. Mas não é o próprio do diocesano. O diocesano, ele pode viver com outros, e alguns vivem muito bem, mas em geral, cada um tem a sua vida, porque cada um se organiza, né? E eu achava que eu queria outra coisa, que eu queria uma vida de fraternidade, uma vida assim de oração, que a gente reza todos os dias juntos, né? Que a gente compara, que a gente se briga junto também, não tem nenhum problema, faz parte, né? Mas que a gente se perdoa, que a gente faz planos, que a gente... Então, eu acabei sentindo que Deus queria que eu fosse capuchinho. E agradeço muito a Deus, porque eu acho que foi uma escolha correta, bonita. Eu gosto muito dos padres da Diocese de Tubarão, eu me sinto muito ao Padre Eduardo, que eu conheço desde toda a vida, né? Eu estive na ordenação sacerdotal dele, quando eu ainda não era nada, né? E ele já estava sendo sacerdote, né? Eu fui mestre de cerimônias da ordenação do Padre Edson, por exemplo, né? Então, todos esses sacerdotes eu conheci quando eles eram seminaristas, né? Então, pois eu me sinto muito ligado e eu gosto muito da Diocese de Tubarão, mas eu sinto que a minha vocação é a vida consagrada, né? De ser religioso, de ser frei, né? E agradeço muito a Deus por isso, porque eu acho que Deus me deu muita bênção, né? Eu faz 28 anos que eu estou fora do Brasil. Eu morei primeiro 6 anos no Paraguai, depois eu fui 7 anos na Itália para estudar, para fazer uma especialização. Voltei ao Paraguai por mais 10 anos e agora faz 4 anos me levaram para a Itália de novo para ser o responsável das missões dos capuchinhos no mundo inteiro, o animador das missões, né? Então, este ano até foi tão bonito, porque eu fui numa comunidade em Papua, um pouco para lá do fim do mundo, assim, né? É uma ilha na pontinha da Indonésia, assim. Eles estão, eu acho que 13 horas mais do que aqui. 13 horas mais, né? Então eu lembro que eu cheguei lá naquela parte do Oriente e lá era 1º de maio e eu escrevi para minha mãe e aqui era 30 de abril. Né? Eu já estava na festa do trabalhador e eles estavam aqui trabalhando. Né? Mas, então, eu agradeço a Deus muito por isso, né? Por essa vocação, por esse trabalho, porque o meu lema de ordenação, que foi aqui nessa igreja, né? Eu me ordenei nesta igreja, ele era: ide por todo mundo e anunciai Jesus é o Senhor, né? E tinha bandeiras de vários países, e eu acabo achando que Deus está fazendo isso, ou seja, eu nunca pensei que eu ia ter essa missão. E lá nessa Papua, a tribo onde a gente foi, eles fazem um lamento. Quando ele chega a pessoa, eles começam a chorar,
e dizer, né, quem somos nós para que Deus mande alguém para visitar a gente, né? Ou em outros, eles davam bem-vindo, assim, bem-vindo, veio uma pessoa de Roma para nos visitar. E eu pensava, eles não sabem que eu nasci em Capivari de Baixo. Deixa eles pensando que é de Roma. Eles estavam pensando assim, que era de Roma. Eu disse, não, mas eu nasci em Capivari de Baixo. Capivari é cultura, gente. Não, e quanta comunidade carente, né, a gente encontra, né? Tem. Interessante, né? A África, ela tem um desafio enorme. Assim, o que eu mais vi foi gente carregando água. Balde d'água, né? Quilômetros essas pessoas carregando, essas mulheres, que em geral são as mulheres que fazem isso, né? Então a gente fica admirado assim, de ver. Mas também as culturas tão diferentes, as pessoas que elas são pobres, mas elas querem te acolher, elas se sentem felizes, né? Eu realmente agradeço muito a Deus por essa experiência que Ele me está dando, que certamente eu não merecia. E eu não sei por quê. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, porque nós somos 10 mil capuchinhos e é só um que faz isso. Eu não sei o que aconteceu que eu tô nisso, né? Mas eu tô. Lá no começo, né, como o senhor dizia, olha que Deus faz na vida da gente, né? Olha que Deus lá faz. No começo o senhor falou, roupa feia dos capuchinhos, e agora de 10 mil é o senhor que anima todo mundo. Assim, como animador das missões, né? E visitar. E este ano, por exemplo, eu estive em algum lugar dos 5 continentes, né? Então, é incrível. E eu não tenho nada, né? E as pessoas dizem, nossa, que rico, né? Tá viajando tanto, né? Eu durmo no aeroporto, porque a gente compra passagem mais barata, né? Então tem que dormir no aeroporto. Mas tá bom. Claro, é uma oportunidade incrível. E não porque eu tenha, não porque eu seja rico, porque eu não tenho nada, né? Mas, não sei, Deus escolheu e... Porque uma das renúncias é a pobreza, né? Além da obediência, a castidade, né? Como religioso, a gente não pode ter nada. Eu não posso ter nenhum bem meu. Eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma conta bancária, né? E hoje o mundo está complicando para a gente, né? Porque a gente se sente assim próprio fora do mundo, porque em toda parte eles pedem cartão de crédito. Isso. A gente não sabe o que fazer, né? Mas vai para frente. A gente sabe que o papel da família, né? Uma decisão de um jovem, ou uma jovem, né? Que gostaria de seguir a vida religiosa, né? É muito importante. Uhum. Como é que foi a família do senhor, assim? Então, eles não queriam muito que a gente fosse ser sacerdote. Eles preferiam que fosse ser médico, que fosse outra coisa, né? Mas eles são de igreja, e muito de igreja, né? O meu pai, ele trabalhou muito com o Padre Hilário, roubando... Eles roubaram trilhos, porque aqui em Capivari, os postes eram feitos de trilhos, muito antigamente. E para fazer os fundamentos dessa igreja, isso aqui era um lodo, era um banhado, essa parte, né? Uhum. Para fazer os fundamentos, eles tiveram que estaquear com esses trilhos. E eles roubaram todos os trilhos que tinha, porque eles estavam trocando por outros postes e estavam deixando, né? Eles trouxeram tudo. Dizem que quando terminou esse, eles precisavam mais, aí eles foram pedir, né? Foram pedir. Aí vocês podem pegar os postes. Isso a gente já pegou tudo. A gente quer mais, né? Mas então, para dizer que eu cresci com o Padre Hilário em casa, né? Ele ia jogar baralho com o meu pai, a dona Merinda e a minha mãe jogavam baralho, então... Um berço católico, né? Exato. Mas o meu pai, ele foi seminarista. No Paraguai diz seminarista, né? Por erro, né? Porque as pessoas falam Guarani e disseram que em espanhol, quando termina com A é feminino, quando termina com O é masculino. Então você diz, o seu filho é seminarista? Não, seminarista, padre. És um menino. Opa! O que foi isso? Voltou. Tivemos uma queda aqui. Quem sabe faz ao vivo. É a presença do Espírito Santo. Padre Hilário. Amém. Não, mas então, foi a minha mãe também, ela esteve num convento,
por 2 anos. Então eu sou filho de um ex-seminarista e filho de uma ex-postulante, né? Tinha Eu me que sair um sinto, freio, eu né? me sinto neto da Madre Paulina, por exemplo. A mãe estava na congregação da Madre Paulina, né? Mas então, por tudo isso, eu acho, eu sempre quis ser sacerdote. Eu não teve nenhum dia na minha vida que eu não quisesse ser sacerdote. Sempre. Né? A lembrança mais antiga que eu tenho é da minha avó levando para mostrar à vizinha que eu sabia cantar o canto da igreja. Devia ter 3 anos, 4 anos, não sei quanto, né? E ela levando assim no colo para mostrar que eu sabia De cantar orgulho, o canto né? da igreja. Que legal. A gente estava conversando antes, né, antes do senhor chegar, que como o senhor falou ali no começo, que a gente quer se parecer com Jesus, né? A gente quer tentar ao máximo seguir os passos que Jesus seguiu. E como é que deve ser a experiência e a sensação do senhor conhecer, estar perto de alguém como o Papa, que é descendente apostólico de Pedro, assim, saber que ele está fazendo o que Pedro fez? Bom, o meu contato com o Santo Padre é muito pequeno, ou seja, a gente mora em Roma, mas não é que a gente toma café, né? Eu acho que ele nem sabe que eu tô lá, né? Mas eu tive uma oportunidade com o Santo Padre quando ele foi no Paraguai. Quando ele foi no Paraguai, como eu era liturgista, eles me escolheram como o representante da liturgia, quem preparou a liturgia papal no Paraguai, eu coordenei essa equipe. Então eu tive que ir no Vaticano para discutir com o mestre de cerimônia as coisas que ia fazer no Paraguai. E quando ele foi no Paraguai, então teve uma oportunidade de uma saudação pessoal com o Santo Padre. E bom, é fantástico, né? Eu tenho uma veneração pelo Papa muito grande e não importa o nome que ele tenha, né? Porque o Papa é o sucessor de Pedro. E talvez um seja mais para a direita ou mais para a esquerda, talvez seja mais avançado, mais para trás, mas não importa, essas coisas são detalhes. O importante é que ele é o sucessor de Pedro. E eu lembro que quando morreu João Paulo II, eu estava em Roma, eu morava em Roma, eu estive no funeral, eu estive na Praça de São Pedro, no enterro do Papa João Paulo II. Que isso já foi uma coisa incrível. Porque eu tinha 8 anos quando morreu João Paulo I, quando morreu Paulo VI e João Paulo I. Aqui em Capivari, eu vi todas as coisas na televisão. E no meu coração, eu disse, eu vou estar no funeral desse Papa, João Paulo II. E de fato, eu estava na praça e para mim foi um choque, assim, quando eu lembrei disso, né? Mas eu disse que eu ia estar no funeral dele, né? Eu disse, oi, e estava lá. Mas então, quando teve a morte dele, que começou todos os escrutínios, o conclave, né? Então eu me lembro que eu fui com uma bandeira do Brasil, de hábito, uma bandeira do Brasil na Praça São Pedro, né? E aí as pessoas começavam a falar, você veio para torcer para que tenha um Papa brasileiro? Não, eu vim para torcer ou para rezar para que o Brasil seja sempre fiel à sede de Pedro. Não importa que Papa seja, não importa de onde seja, isso não me interessa. Eu quero é que o Brasil seja sempre fiel à sede de Pedro, né? Então, e isso já, porque de repente tinha os repórteres do Brasil, então ela, você está fazendo torcida pro cardeal, não sei das quantas, eu não sei nem lembro mais quem era, porque eu não conheço muito essa gente importante. Tirar uma né? frase polêmica, né? E você não sei, não, eu tô aqui para rezar para que o Brasil seja fiel ao Papa que seja. E a gente viu o quanto o senhor traz o Padre Hilário como uma referência de início, né? Lá da sua caminhada. E a gente queria entender, assim, a paróquia e o Padre Hilário. O que eles significaram para você? A paróquia de Capivari, nossa aqui, São João Batista. O que significa para você a paróquia e o Padre Hilário na sua vida, nessa caminhada? Então, a paróquia de Capivari, pois ela foi o meu berço da fé, né? Eu cresci como cristão aqui, né? E Padre Hilário era a única expressão que a gente tinha, não tinha outros padres, né? Passaram os outros, mas foram muito momentâneos, né? O Padre Hilário era uma pessoa com um caráter muito forte, né? Ele tinha um caráter fantástico, né? A pontualidade, né? Ele era na minha ordenação, né? Uma coisa que quem lembra dele vai, né? Na minha ordenação, o frei mestre de cerimônia passou e disse, o senhor quer dizer uma palavrinha? Ele disse, não. E aí o mestre de cerimônia foi e disse, agora vamos escutar uma palavrinha do Padre Hilário. E ele pegou o microfone assim, disse,
Se fosse um palavrão, tava na ponta da língua. Olha só, é bem a cara dele. Então ele era uma pessoa com uma personalidade forte, né? Mas ele deu a vida dele nessa paróquia. Ele chegou aqui quando ele era muito jovem, recém-ordenado, e ele veio da Alemanha, ele estudou teologia na Alemanha. E ele estudou teologia quando estava acontecendo o Concílio Vaticano II, ele foi ordenado imediatamente depois. Então ele trazia todas aquelas novidades do concílio, né? E ele veio para Tubarão, e eu não sei quanto Tubarão estava preparada para receber uma pessoa com a preparação do Padre Hilário. E ele foi colocado em Capivari, teve até algumas coisinhas, e ele acabou sendo como que esquecido em Capivari, né? Mas ele trabalhou muito, ele com a Dona Almerinda, eu acho que é impossível pensar o Padre Hilário sem a Dona Almerinda. A Dona Almerinda, ela foi uma pessoa também com uma personalidade forte, né? Os dois eram assim, eles eram tratores, né? E tratores constroem muito, mas também amassa o que tem, né? Vai amassando tudo. Às vezes precisa ser um pouco mais firme também. Exato, né? não, mas Porque eles foram, porque de uma paróquia que não era nada, eles foram construindo, eles foram fazendo, eles foram, né, com toda a radicalidade, com toda a dureza, mas foi... Eu tenho marcas muito bonitas dele, né? Eu, nas minhas homilias, eu ainda lembro coisas que eu escutei o Padre Hilário pregar. Que Né? legal. Mas era porque as homilias dele não passavam de 7 minutos, né? Isso eu não imito, as minhas são muito maiores. Mas ele preparava as homilias na terça-feira, e ele memorizava as homilias, decorava. Então chegava no sábado à noite, ele começava a homilia e era um show, era uma catequese fantástica, era precisa, você tinha que estar assim para escutar, né, e atento mesmo, porque era de uma precisão incrível. Porém, ele era nervoso. Se uma criança corresse, né, ele dizia, tinha várias possibilidades, né? Mas eu assistia a várias, né? Uma delas é: não tem mãe essa criança! Dou 10 cruzeiros para quem cuida dela! Aí levantava uma pessoa roxa assim, né? E desaparecia. A criança nunca mais aparecia, nunca mais, né? Mas outra vez ele começava, né? Então, neste domingo, não sei o que, e começava, e aí, me perdi! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Nem vou me esforçar, viu? Era fantástico, né? Então, eu não pude vir no funeral dele. Eu vim uns dias antes rezar por ele. Estive na terapia intensiva, no hospital, rezando por ele, com ele. Ele já não sei se ele já conscientemente não me viu. Mas a gente sabe que ele deve ter sentido a presença, né? Porque eu tenho um carinho por ele muito grande. Depois eu não pude vir, mas eu sei que Capivari parou, né, com o funeral de Padre Hilário. E eu achei muito bonito, porque eu acho que ele merecia isso mesmo. Que legal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do... O senhor é devoto a São Padre Pio, né? E a visita do senhor a Carlos Acutis, né? Que o senhor visitou recentemente. Opa, até isso vocês sabem. Fizemos uma biografia. Uma pesquisa mais a fundo aí. Eu vou começar a me preocupar com vocês. Mas então, Padre Pio, eu conheci Padre Pio, por assim dizer, aqui em Capivari. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, um senhor, eu acho que Enéas se chamava esse senhor, ele já era muito anciano, e ele me deu um livrinho que disse: eu quero que você leia isso. E era do Padre Pio. Eu devo ter lido assim as 2 primeiras linhas, não mais do que isso. Eu fiquei com esse livrinho um bom tempo, até que um dia ele me pediu se eu podia entregar. Eu disse: ah, sim, muito lindo, e eu entreguei. Mas este foi o primeiro contato que eu tive com o Padre Pio. Eu não sabia que ele era capuchinho, eu nunca associei. Depois que eu estava dentro com os capuchinhos, é que eu acabei encontrando com ele, né? E ele é uma pessoa mística, ele é uma pessoa atraente, ele é uma pessoa de uma radicalidade incrível, né? E que é difícil ele passar pela tua vida sem mexer com ela, né? Então, no Paraguai existe uma devoção enorme a Padre Pio.
Mas quando eu cheguei no Paraguai, Padre Pio não era nada, ele não era nem beato, ele foi beatificado depois de 3 anos que eu estava ali. E no Paraguai a gente começou um programa de evangelização pelas redes sociais que se chama Gotas de Paz, que tem muita gente que recebe aqui em Capivari uma meditação do Evangelho de todos os dias, que é 1 minuto e 30. E este programa começou no dia da beatificação do Padre Pio. Vai fazer 25 anos, agora 2 de maio do próximo ano. Então, ali a gente começou a crescer com essa devoção a ele e as pessoas respondem assim de um modo fantástico. A gente tem, em todos os conventos, temos a novena milagrosa de São Pio. E muita gente vai, toda semana. E quando chega a novena grande, né, essa novena dos 9 dias seguidos, é um desbunde de gente nos conventos. Tem que fazer 4 missas, 5 missas, porque não dá abasto para encher de quantas pessoas querem. É algo muito bonito. Com relação ao Carlos Acutis, pois ele é um menino que me atrai, e dessas coisas que Deus faz. Porque nós, capuchinhos, nós não temos nenhuma igreja nossa em Assis. Os menores têm, os conventuais, que são as outras marcas dos franciscanos. Né? Nós, capuchinhos, chegamos tarde e já tinham repartido, né, essas coisas. Então, o bispo atual, ele disse, olha, se vocês quiserem, eu deixo vocês cuidar. Não é nossa, mas ele deixou a gente cuidar desde o ano 2009, 2008, de uma igrejinha que é a igreja que está ao lado do bispado, da casa do bispo, que foi o lugar onde São Francisco tirou as roupas, né? Aquela cena assim, tirou toda a roupa e o bispo acolheu ele, né? E abraçou. Então, e o bispo depois fez santuário da expoliação. Está ali a nossa igrejinha. Ninguém ia nessa igreja. Ninguém. Porque as pessoas vão na igreja de Santa Clara, vão na igreja de São Francisco, vão de Santa Maria dos Anjos. Essa igreja da expoliação, ou seja, da onde ele tirou a roupa, os turistas, só quem ficava em Assis assim por 4 dias, por 5 dias, quem passa por um dia, não passa nesse lugar. E aí começou a história deste Carlos Acutis, que ele estava enterrado em Assis. E ele tem uma proximidade com os capuchinhos, ele em Milão, ele é de Milão, ele não é dali de Assis, mas ele foi enterrado ali porque a avó dele era ali e a família tinha um túmulo em Assis. Então a família, pois, porque ele foi a São Pio, porque decidiu doar aos capuchinhos o corpo de Carlos Acutis. E este corpo foi colocado na igreja da expoliação, nesta igreja que nós estamos cuidando. E agora, essa é uma igreja mais frequentada de Assis, né? Assim, uma coisa que em 10 anos houve uma coisa assim, extraordinária, que eu não sei, a bondade de Deus, né? Porque a gente estava ali completamente sem ter nada, né? E de repente veio esse bendito Carlos Acutis, né? Com a graça de Deus. E hoje em dia, eu acho que tem gente que é capaz de ir a Assis para visitar o Carlos sem ir nas outras santuários, né? Sem ir na Basílica de São Francisco, na Basílica de Santa Clara. Então, pois são coisas dos mistérios de Deus, né? Mas é bonito, assim, é um jovem, né? Um jovem dessa geração, né? Um jovem internetico, né? Que gostava de promover a fé também através das redes sociais. É algo incrível, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, tem várias, mas uma delas é: todos nascemos originais, mas tem muita gente que morre fotocópia, né? Todos nascemos originais, mas depois tem gente que começa a imitar outro, em vez de ser autêntico, em vez de ser ele mesmo, começa a imitar, não? Então, todos nascemos originais, mas tem muita gente que morre fotocópia, né? Isso é triste, né? Eu acho que Carlos Acutis é uma luz para a gente também. A conversa está muito boa, a gente queria ficar mais tempo, mas a gente tem que ir agora para a Santa Missa. O Frei vai fazer a celebração junto com o Padre Eduardo. Queria desde já agradecer a todos que nos acompanharam, mais um episódio do Café com a Verdade. Queria agradecer também ao Frei Maria Osvaldo pela oportunidade de estar aqui com a gente, contar um pouquinho da sua história. Se Deus quiser, vamos ter mais algum dia pra gente... Vamos em Roma. Vamos fazer uma conversa. Vamos lá. Lá a gente pode conversar e tocar um pouquinho mais adiante. Mas queria também fortalecer o convite para vocês, dia 13 e 14 de janeiro, a gente vai ter o primeiro acampamento Eu Sou da Imaculada. Façam suas inscrições, vai lá na paróquia Capivari de Baixo e no podcast Café com a Verdade. Obrigado mais uma vez. Mais algum aviso?
Lipinha? Eu acho que é isso, agradecer, né? Primeiramente dizer que é um orgulho para nossa paróquia, né? Ter você representando lá em Roma, em frente a todos os freis que o senhor coordena. E sempre levando a palavra, né? Mostrando para os jovens, para os cristãos, para todos que estão aqui, que é bonito ouvir a verdade e seguir o coração conforme o que Deus coloca, né? Então, muito obrigado por o senhor estar aqui, por trazer esse momento maravilhoso, né? De grande valia para nós todos e para todos que vão assistir também. Muito bem. E queria aproveitar e pedir para o senhor para fazer uma oração final. Ó, senhor, vou falar freio, para não te assustar. Exato. Vamos fazer uma oração final para a gente, para o pessoal que é Natal, né? Então, uma mensagem natalina, uma mensagem... Então, Francisco de Assis quis contemplar um Natal de 1223, 800 anos atrás. Ele disse, olha, eu quero que esse Natal seja especial. Eu quero ver com os meus olhos como o menino Deus foi colocado na palha, entre o boi e o burro, numa gruta, e foi a primeira representação do presépio. Francisco começou essa tradição. Por quê? Porque ele queria ver com seus olhos a humildade de Deus. E eu acho que essa é a grande lição do Natal para a gente, né? Contemplar o Deus que se faz pequeno. Quando todo mundo quer se fazer grande, né? Quando todo mundo pisa um no outro, sobe, Francisco quis descer porque ele entendeu que esse é o caminho de Deus, que Deus desceu, né? Por isso ele quis ver. Então que a gente possa realmente viver esse Natal neste espírito, que a gente possa acolher essa verdade do Deus que se faz pequeno, que a gente possa realmente ser contagiados com o amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos proteja. Mostre o seu rosto e tenha misericórdia de vocês. Volte o seu olhar benigno e lhes dê a saúde e a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Feliz Natal. Até terça-feira a gente se encontra em mais um Café com a Verdade. É nóis. Mais. Frei, diante, quero agradecer ao senhor pela oportunidade.